Você já teve aquele pesadelo recorrente que te acorda suando frio, com o coração disparado, sabendo que algo na sua vida precisa mudar, mas sem entender o quê? Imagine por um momento que você está caminhando por um labirinto escuro. Cada vez que você pensa que encontrou a saída, o mesmo pesadelo te puxa de volta para o início. Você sente que está preso, mas e se esse labirinto não fosse uma prisão, mas sim um mapa? Um mapa criado pela sua própria psique para te guiar até uma cura profunda? Neste vídeo, vou revelar exatamente como Jung descobriu que seus pesadelos recorrentes são, na verdade, tentativas desesperadas da sua psique de te curar. E como a neurociência moderna finalmente provou que ele estava certo há 80 anos. E a ciência está finalmente validando Jung. Pesquisadores de Harvard descobriram que nossa mente tem um sistema altamente organizado tentando restaurar nosso equilíbrio psicológico através dos sonhos. A pesquisa revolucionária de Robert Stickgold não apenas confirmou Jung, ela descobriu algo que vai te chocar sobre a sofisticação dos seus pesadelos. Carl Jung já havia previsto isso há mais de 80 anos. E agora, em 2024, a neurociência finalmente está validando o que Jung observava clinicamente em seus pacientes. Seus sonhos recorrentes não são coincidência ou simples repetição traumática. Eles são o sistema de alerta de emergência da sua psique, tentando desesperadamente chamar sua atenção para algo que precisa ser curado. Vamos começar revelando exatamente o que Jung descobriu sobre por que seus pesadelos se repetem e como essa descoberta pode transformar completamente sua relação com sua própria mente. Jung desenvolveu uma teoria revolucionária chamada função compensatória dos sonhos. Enquanto Freud via os sonhos principalmente como realizações de desejos reprimidos, Jung tinha uma visão muito mais sofisticada. Ele acreditava que os sonhos funcionam como um sistema de equilíbrio psicológico, compensando atitudes conscientes unilaterais ou desequilibradas. Pare por um momento. Você já acordou de um pesadelo e sentiu que algo estava tentando te dizer alguma coisa? Jung descobriu que essa sensação não é paranoia. É sua mente inconsciente literalmente tentando conversar com você. Pense nisso desta forma. Imagine que sua mente consciente é como um barco navegando em águas turbulentas. Durante o dia, você pode estar inclinando demais para um lado, ignorando aspectos importantes da sua personalidade ou situações da sua vida. Os sonhos recorrentes são como o lastro do navio, tentando constantemente reequilibrar sua embarcação psicológica. Mas espera. Você já percebeu como seus pesadelos mais intensos acontecem justamente quando você está evitando enfrentar algo na vida real? A pesquisa recente de Harvard confirma exatamente isso. Eles descobriram que o cérebro durante o sono REM não está apenas consolidando memórias, mas está ativamente trabalhando para restaurar o equilíbrio emocional e psicológico. Os sonhos recorrentes aparecem quando há um desequilíbrio persistente que sua mente consciente não consegue ou não quer reconhecer. Quantas vezes você já acordou de um pesadelo e imediatamente tentou esquecê-lo, afastá-lo da sua mente? Jung diria que você está perdendo uma oportunidade valiosa de diálogo com sua própria sabedoria inconsciente. Esses sonhos não estão tentando te atormentar, estão tentando te curar. Em 2024, estudos mostraram que pessoas que prestam atenção aos seus sonhos recorrentes e trabalham com eles terapeuticamente têm taxas significativamente menores de ansiedade e depressão. É como se a psique estivesse constantemente oferecendo uma medicina personalizada, mas a maioria de nós simplesmente recusa tomar o remédio.
Agora, aqui está algo que vai te chocar sobre o que realmente está acontecendo. Mas antes de explorarmos como aplicar essas descobertas validadas, precisamos abordar um problema sério. Essa sabedoria poderosa de Jung está sendo distorcida de forma perigosa nas redes sociais. Você já ouviu falar do shadow work que está bombando no TikTok? São mais de 2,3 bilhões de visualizações na hashtag #shadowwork. Parece incrível que as pessoas finalmente estejam descobrindo Jung e o trabalho com a sombra, certo? Mas existe um problema sério que precisamos discutir. Terapeutas licenciados ao redor do mundo estão emitindo alertas urgentes sobre essa tendência. O trabalho com a sombra que está sendo promovido nas redes sociais pode, na verdade, estar piorando os problemas psicológicos das pessoas, não melhorando. Por quê? Porque o verdadeiro shadow work junguiano não é uma técnica de fim de semana que você aprende em um vídeo de 30 segundos. É um processo profundo, às vezes perturbador, que requer orientação qualificada e um entendimento sólido dos mecanismos psicológicos envolvidos. Feche os olhos por 5 segundos agora. Quantas vezes você já tentou resolver um problema emocional profundo sozinho, lendo algo na internet? Jung sabia que isso seria perigoso, mas também sabia como fazer certo. Jung passou décadas desenvolvendo essas técnicas e ele mesmo alertou sobre os perigos de mergulhar no inconsciente sem preparação adequada. Ele disse: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, mas nem todos estão preparados para esse despertar. O trabalho com a sombra viral no TikTok está criando uma geração de pessoas que acreditam que podem fazer terapia profunda sozinhas, usando técnicas superficiais que nem sequer representam adequadamente o trabalho original de Jung. Isso é como tentar fazer uma cirurgia cardíaca depois de assistir a um tutorial no YouTube. Os sonhos recorrentes são, na verdade, uma das formas mais seguras e naturais de acessar material inconsciente. Sua psique já está fazendo o trabalho pesado de trazer esse conteúdo à consciência de forma dosada e simbolicamente codificada. Mas mesmo assim, interpretá-los corretamente requer conhecimento e, idealmente, orientação. Felizmente, existem maneiras seguras e comprovadas de trabalhar com esse material inconsciente. Vamos examinar o que a verdadeira análise junguiana revela sobre como trabalhar com sonhos de forma segura e eficaz. E aqui está algo extraordinário. A ciência moderna não apenas valida o trabalho genuíno de Jung, mas está descobrindo evidências que o próprio Jung nunca poderia ter imaginado. Aqui está algo que pode te surpreender. Cientistas finalmente conseguiram provar que Jung estava certo sobre os sonhos recorrentes. Entre 2020 e 2024, pesquisadores conduziram a primeira análise sistemática objetiva dos padrões de sonhos recorrentes que Jung havia observado clinicamente. Imagine Maria descobrindo que seus pesadelos de 5 anos tinham um significado específico. O estudo mostrou que 73% das pessoas como Maria, pessoas como você, conseguem parar pesadelos recorrentes quando finalmente entendem a mensagem. Imagine Maria descobrindo que seus pesadelos de 5 anos tinham um significado específico. Imagina Maria, uma das participantes do estudo. Há 5 anos, ela tinha o mesmo pesadelo de estar perdida em um hospital. Quando os pesquisadores analisaram seu sonho, usando a metodologia junguiana, descobriram que o hospital representava sua ansiedade não processada sobre a saúde da mãe.
O estudo mostrou que sonhos como o de Maria seguem padrões específicos que Jung havia previsto há décadas. O estudo mostrou que sonhos como o de Maria seguem padrões específicos que Jung havia previsto há décadas. O estudo, publicado no Journal of Analytical Psychology, analisou mais de 10,000 relatórios de sonhos de diferentes culturas e descobriu padrões estatisticamente significativos que confirmam as observações clínicas de Jung sobre a natureza compensatória dos sonhos. Eles descobriram que sonhos recorrentes não são aleatórios. Existe uma estrutura, uma lógica, uma inteligência organizadora por trás deles. Os pesquisadores identificaram 7 padrões principais de sonhos recorrentes que aparecem consistentemente em diferentes culturas, exatamente como Jung havia previsto sobre os arquétipos do inconsciente coletivo. O mais impressionante é que esses padrões se correlacionam diretamente com desafios específicos de desenvolvimento psicológico. Sonhos de perseguição, por exemplo, aparecem consistentemente quando uma pessoa está evitando confrontar aspectos reprimidos da personalidade. Sonhos de queda correlacionam com períodos de perda de controle ou mudanças de vida não processadas. Mas aqui está a parte realmente revolucionária. O estudo mostrou que pessoas que aprendem a trabalhar conscientemente com seus sonhos recorrentes, usando técnicas junguianas, têm uma taxa de resolução de 73% em 6 meses. Isso significa que os sonhos simplesmente param de se repetir, uma vez que a mensagem inconsciente é recebida e integrada conscientemente. Imagine isso. Sua mente inconsciente está literalmente tentando se comunicar com você através de símbolos e narrativas oníricas. E quando você finalmente aprende a linguagem, o sonho cumpriu sua função e pode descansar. Coloque sua mão no peito agora. Sinta sua respiração. Essa é exatamente a ponte que Jung usava para acessar a sabedoria dos sonhos. Isso é completamente diferente da abordagem farmacológica tradicional, que muitas vezes simplesmente suprime os sonhos sem resolver a causa subjacente. É como desligar um detector de fumaça em vez de apagar o incêndio. A validação científica das teorias de Jung sobre sonhos representa uma ponte entre a sabedoria ancestral e a prática moderna, conectando décadas de observação clínica com dados objetivos que não podemos mais ignorar. Com essa base científica sólida estabelecida, podemos agora explorar com segurança a técnica mais revolucionária que Jung desenvolveu. Mas atenção! Essa técnica exige preparação cuidadosa, porque Jung descobriu uma maneira de controlar seus sonhos enquanto acordado. E fazer isso incorretamente pode desencadear uma crise psicológica. A imaginação ativa é talvez a técnica mais sofisticada que Jung desenvolveu. Ele a chamava de sonhar os sonhos adiante, uma maneira de continuar conscientemente as narrativas e símbolos que aparecem nos seus sonhos recorrentes. Aqui está como funciona. Em vez de simplesmente lembrar de um sonho recorrente e analisá-lo intelectualmente, você volta a entrar nele consciente e desperto. Você se permite vivenciar o sonho novamente, mas desta vez como um participante ativo que pode dialogar com as figuras oníricas, explorar os ambientes simbólicos e até mesmo alterar o curso da narrativa. Mas atenção, isso não é visualização casual ou fantasia dirigida. Jung era muito específico sobre os protocolos de segurança. Primeiro, você deve estar em um estado mental estável e preferencialmente com orientação de alguém treinado em técnicas junguianas. Segundo,
Você deve manter uma atitude de respeito e curiosidade genuína em relação ao material inconsciente, não de controle ou manipulação. A técnica funciona assim. Você se coloca em um estado relaxado, mas totalmente consciente. Você recria o cenário do seu sonho recorrente na sua imaginação, mas desta vez você se permite interagir. Se no sonho você está sendo perseguido, em vez de correr, você se vira e pergunta ao perseguidor: quem é você? O que você quer de mim? Deixe eu te contar sobre Ana, uma das pacientes de Jung. Há 15 anos ela sonhava que estava sendo perseguida por um lobo. Quando ela finalmente se virou no sonho e perguntou: o que você quer? O lobo se transformou em seu pai ausente. Ela nunca mais teve esse pesadelo. Frequentemente, as respostas que emergem são profundamente reveladoras. O perseguidor pode se transformar em um aspecto rejeitado de você mesmo, uma qualidade que você tem negado ou um medo que você tem evitado enfrentar. A figura onírica pode literalmente falar com você, oferecendo insights que sua mente consciente nunca poderia produzir sozinha. Jung registrou casos fascinantes onde pacientes resolveram traumas de décadas usando essa técnica. Uma das suas pacientes tinha sonhos recorrentes de estar perdida em um labirinto escuro há mais de 20 anos. Através da imaginação ativa, ela descobriu que o labirinto representava sua relação com a mãe controladora. Quando ela finalmente confrontou a figura materna no sonho e estabeleceu limites saudáveis, os pesadelos cessaram permanentemente. Agora imagine você mesmo nesse labirinto. Qual seria a primeira pergunta que você faria à figura que te assombra nos sonhos? Feche os olhos por alguns segundos agora mesmo. Lembre-se do último pesadelo que você teve. Em vez de afastá-lo da mente, pergunte-se: se essa figura assustadora pudesse falar, que mensagem ela traria? Não precisa responder agora, mas sinta como é diferente se aproximar do sonho com curiosidade em vez de medo. Você já se pegou perdido em pensamentos durante uma caminhada, completamente absorto em reflexões profundas sobre a vida? Essa é uma forma natural de imaginação ativa. Jung acreditava que nossa sociedade moderna, com sua constante distração digital, nos desconectou dessa capacidade natural de diálogo interno. É interessante notar como os conceitos de Jung sobre a necessidade de silêncio e introspecção se alinham perfeitamente com as pesquisas modernas sobre desintoxicação digital. Em 2024, estudos mostraram que pessoas que praticam períodos regulares de silêncio e reflexão têm atividade significativamente maior nas áreas do cérebro associadas com criatividade e resolução de problemas. Escreva agora 3 coisas ou pessoas na sua vida que você sente que estão te segurando. Escreva agora 3 coisas ou pessoas na sua vida que você sente que estão te segurando. Escreva agora 3 coisas ou pessoas na sua vida que você sente que estão te segurando. Não pense demais, apenas deixe as primeiras respostas emergirem. Essas podem ser as figuras que aparecem simbolicamente nos seus sonhos recorrentes, tentando te ajudar a identificar onde você precisa estabelecer limites ou fazer mudanças. A imaginação ativa não é escapismo, é o oposto. É um mergulho corajoso na realidade da sua vida interior, usando a sabedoria simbólica dos seus sonhos como guia. Aqui está algo que pode te deixar perplexo. Estranhos ao redor do mundo estão tendo exatamente os mesmos sonhos que você. Não estou falando de temas similares ou símbolos parecidos.
Estou falando de narrativas oníricas praticamente idênticas, com detalhes específicos que se repetem em culturas completamente diferentes. Jung chamou isso de inconsciente coletivo, e a pesquisa moderna está fornecendo evidências convincentes de que essa não era apenas uma teoria abstrata, mas uma realidade psicológica mensurável. Pare e pense. Qual foi o último pesadelo que você teve? Aposto que envolvia estar perdido, sendo perseguido ou perdendo algo importante. Jung diria que você não está sozinho. Milhões de pessoas tiveram exatamente o mesmo sonho ontem à noite. Um estudo publicado em 2024 analisou mais de 50 mil relatórios de sonhos de 30 países diferentes. Os pesquisadores descobriram que certas narrativas oníricas aparecem com frequência estatisticamente impossível se fossem apenas coincidência. Sonhos de estar nu em público, de chegar atrasado para um exame, de dentes caindo, de voar. Esses temas aparecem em praticamente todas as culturas humanas. Você está pronto para descobrir algo que vai te arrepiar sobre seus próprios sonhos. Mas aqui está a parte realmente fascinante. Os símbolos arquetipos não apenas aparecem universalmente, eles também evoluem coletivamente. Por exemplo, sonhos de perseguição, que tradicionalmente envolviam animais selvagens, agora frequentemente envolvem carros descontrolados ou tecnologia maliciosa. O arquétipo permanece o mesmo, mas a roupagem cultural se adapta. Isso sugere que existe uma dimensão da psique humana que transcende a experiência individual. Seus sonhos recorrentes não são apenas sobre sua vida pessoal. Eles podem estar te conectando a desafios e sabedorias universais da condição humana. Pense nisso. Quando você sonha que está sendo perseguido, você pode estar acessando não apenas seus medos pessoais, mas um padrão fundamental de como os seres humanos processam ameaças e evitação. Quando você sonha que está voando, pode estar se conectando ao arquétipo universal da transcendência e liberdade. Jung acreditava que trabalhar conscientemente com esses padrões arquetípicos nos sonhos poderia não apenas nos curar individualmente, mas também contribuir para a evolução coletiva da consciência humana. Cada pessoa que integra com sucesso o conteúdo do seu inconsciente pessoal e coletivo está, de alguma forma, facilitando esse mesmo processo para toda a humanidade. Quantos dos seus sonhos recorrentes envolvem temas que você reconhece em filmes, livros ou conversas com amigos? Você já notou como certas imagens oníricas parecem estar no ar, aparecendo simultaneamente na vida de múltiplas pessoas? Isso não é paranormal ou místico. É simplesmente evidência de que nossa psique individual está constantemente em diálogo com padrões psicológicos mais amplos. Seus sonhos são simultaneamente profundamente pessoais e universalmente relevantes. A pesquisa sobre o inconsciente coletivo também oferece uma explicação fascinante para por que certas técnicas terapêuticas funcionam tão bem. Quando você trabalha com um símbolo arquetípico em seus sonhos, você não está apenas curando sua ferida pessoal. Você está se conectando a uma sabedoria milenar sobre como os seres humanos superam desafios similares. Coloque sua mão no peito por um momento. Sinta sua respiração. Essa conexão simples entre mente e corpo que você está experienciando agora é a mesma ponte que Jung usava para acessar o inconsciente coletivo. Mas e se eu te dissesse que existe uma revolução silenciosa acontecendo nos centros de psicologia mais respeitados do mundo?
Essa compreensão dos padrões universais que descobrimos não está passando despercebida. As principais instituições de psicologia ao redor do mundo estão reconhecendo essas descobertas e apostando milhões de dólares nas teorias de sonhos de Jung. As principais instituições de psicologia estão apostando milhões de dólares nas teorias de sonhos de Jung. O Jung Institute de Los Angeles lançou em 2024 um programa de 2 anos especificamente focado em análise de sonhos clínica. A Universidade Pacífica está investindo em pesquisas sobre como a imaginação ativa pode ser integrada no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Essas não são instituições marginais. São centros de formação que treinam os terapeutas que trabalharão com a próxima geração. Por que essa mudança está acontecendo agora? Porque os tratamentos convencionais para ansiedade, depressão e trauma estão mostrando limitações significativas. Medicamentos podem suprimir sintomas, mas frequentemente não abordam as causas raiz. Terapia cognitivo-comportamental pode ser eficaz para mudanças de comportamento, mas muitas vezes não acessa camadas mais profundas da psique, onde traumas complexos estão armazenados. Os sonhos, no entanto, oferecem um acesso direto a esse material profundo. Eles são produzidos naturalmente pela psique, não requerem intervenção farmacológica e fornecem uma linguagem simbólica que pode comunicar insights que a linguagem racional não consegue articular. Dr. Sarah Thompson me disse algo que me arrepiou. Vemos pessoas que estavam presas há anos, de repente encontrarem a liberdade quando param de lutar contra seus sonhos e começam a ouvi-los como mensagens de cura. Isso é especialmente relevante para o tratamento de traumas complexos. Pessoas traumatizadas frequentemente relatam pesadelos recorrentes que parecem resistir a tratamentos convencionais. Mas quando esses pesadelos são abordados como comunicações valiosas do inconsciente, em vez de sintomas a serem eliminados, frequentemente se transformam em recursos de cura. Imagine acordar amanhã, sabendo que aquele pesadelo que te atormenta há anos finalmente faz sentido. Um programa piloto no Jung Institute mostrou que 68% dos pacientes com PTSD que trabalharam com seus pesadelos usando imaginação ativa apresentaram redução significativa dos sintomas em 6 meses, comparado com 34% que receberam tratamento padrão. Você conhece alguém que sofre de ansiedade crônica, pesadelos recorrentes ou depressão resistente? Essas podem ser pessoas que se beneficiariam imensamente de uma abordagem que honra a sabedoria dos seus sonhos, em vez de simplesmente tentar silenciá-los. A revolução clínica que estamos presenciando representa um retorno a uma compreensão mais holística da psique humana. Em vez de ver sintomas como defeitos a serem corrigidos, estamos aprendendo a vê-los como mensagens a serem compreendidas. Em vez de ver sintomas como defeitos a serem corrigidos, estamos aprendendo a vê-los como mensagens a serem compreendidas. O fato de que instituições mainstream estão abraçando essas abordagens indica que estamos no início de uma mudança de paradigma significativa na saúde mental. Seus sonhos recorrentes podem não ser apenas curiosidades pessoais, mas portas de entrada para formas completamente novas de cura e crescimento. Então, o que isso realmente significa para a sua vida? Você agora possui 3 ferramentas poderosas que podem transformar seus pesadelos de inimigos em aliados curativos. Primeiro, a compreensão de que seus sonhos recorrentes são mensagens urgentes do seu inconsciente, não punições.
Segundo, a validação científica de que Jung estava certo. Sua psique tem um sistema inteligente trabalhando para te curar. E terceiro, o conhecimento de que instituições de prestígio estão investindo milhões porque essas técnicas realmente funcionam. Você não está mais perdido no labirinto. Agora tem o mapa. Primeiro, comece a prestar atenção aos seus sonhos de uma maneira nova. Em vez de tentar esquecê-los ou descartá-los, mantenha um diário de sonhos ao lado da sua cama. Quando você tiver um sonho recorrente, anote não apenas o que aconteceu, mas como você se sentiu e que aspectos da sua vida acordada podem se relacionar simbolicamente com o conteúdo do sonho. Segundo, resista à tentação de fazer trabalho psicológico profundo sozinho, baseado no que você vê nas redes sociais. Se você está lidando com traumas, ansiedade crônica ou depressão, procure um terapeuta treinado em abordagens junguianas ou pelo menos familiarizado com análise de sonhos. Terceiro, reconheça que seus sonhos recorrentes são tentativas de cura, não punições ou sinais de que algo está errado com você. Eles são evidência de que sua psique tem sabedoria e está trabalhando ativamente para te ajudar a crescer e se curar. Você está disposto a começar a ver seus pesadelos como professores em vez de inimigos? Está pronto para considerar que aquilo que mais te perturba nos seus sonhos pode conter exatamente a medicina que você precisa? Lembre-se, Jung descobriu que nossa psique nunca nos dá mais do que podemos lidar. Se você está tendo sonhos recorrentes, isso significa que você já tem dentro de si os recursos necessários para compreender e integrar a mensagem que eles trazem. Seus sonhos recorrentes são o sistema de alerta de emergência da sua psique. A pergunta não é se você deveria prestar atenção, mas se você está pronto para ouvir o que eles estão tentando te ensinar. Mas atenção! Existe um protocolo que Jung desenvolveu que vai além de tudo que discutimos hoje. É uma técnica tão poderosa que ele manteve em segredo por décadas, compartilhando apenas com seus pacientes mais avançados. No próximo vídeo, vou quebrar o silêncio e revelar exatamente como Jung transformava pesadelos em sonhos lúcidos curativos, o protocolo completo de 4 etapas que permitiu a seus pacientes não apenas entender, mas controlar conscientemente seus sonhos recorrentes. Agora preciso de você. Nos comentários compartilhe apenas uma palavra, o símbolo mais marcante dos seus pesadelos recentes. Pode ser água, escuro, perseguição, qualquer coisa. Não pense demais, deixe a primeira palavra emergir naturalmente. Nos próximos vídeos, analisarei os símbolos mais mencionados usando o framework completo de Jung. E você pode descobrir que centenas de pessoas compartilham exatamente o mesmo arquétipo que você. Esta é sua chance de descobrir se seus pesadelos são únicos ou se você está conectado a padrões universais da humanidade.